Oi gente, tudo bem? Trouxe para vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou falar um pouco para vocês a respeito de por que a gente resolveu ficar no Brasil, o que fez a gente escolher ficar aqui no Brasil. Muita gente que assiste meu canal, que gosta de viagem e gosta de saber várias coisas porque a gente trabalhou em navio, a gente ganhou dinheiro e no final das contas a gente escolheu o Brasil. Então eu vou trazer para vocês nesse vídeo algumas coisas que nos fizeram realmente acreditar que o Brasil seria no momento a melhor coisa para a gente escolher ao invés das Filipinas. Para quem não sabe, meu marido é filipino. Então, teria a opção também das Filipinas, teria a opção de outros países, se a gente quisesse, enfim, morar fora do Brasil, né? Porque a gente já é acostumado com essa coisa de viagem, de, enfim, outras nacionalidades, outras culturas. E a dúvida de todo mundo é o porquê que a gente escolheu o Brasil para morar. Quando a gente decidiu ficar no Brasil, foi bem no início do nosso relacionamento. Nós precisávamos decidir o nosso futuro fora de dentro de um navio, né? Porque, para quem não sabe, nós nos conhecemos dentro de um navio cruzeiro e automaticamente a gente precisava dar esse pontapé inicial para saber em qual lugar do mundo nós estaríamos juntos, porque ele morava lá do outro lado do mundo e eu morava aqui no Brasil, e a gente acabou que teve que decidir, enfim, onde nós iríamos morar de pontapé inicial e como é que a gente ia começar esse relacionamento fora do navio, porque relacionamento no navio e relacionamento fora são duas coisas totalmente diferentes. A gente não consegue realmente ter ideia de quando nós vamos embarcar juntos e você vai para o seu país, eu vou para o meu, e daí depois é difícil se encontrar. O Romarico ele já teve outras experiências em relacionamento a bordo e ele sabia que realmente era um passo assim que a gente teria que dar se nós quiséssemos continuar juntos após esse contrato do navio. Então, depois de uma leve pequena pressão, conversando com ele e tal, sobre o nosso futuro, porque na cabeça dele talvez a gente não fosse para frente pelo fato de realmente os relacionamentos que se encontram a bordo é difícil perdurar, é difícil sair da gangway, como vários que trabalham no navio dizem. A gangway nada mais nada menos é a entrada do navio, onde que eles abrem aquelas portinhas e você entra pelo navio. Então, é muito difícil um relacionamento de dois países, duas culturas diferentes, passarem e ficarem para fora da gangway, né? Somente para dentro da gangway, que é dentro do navio. Então acabou que eu tive que falar com ele, abrir o jogo, porque muitas vezes ele falava, olha, quando você vê essa estrela, você lembra de mim, sabe? E muitas vezes ele falava, imagina a gente, tipo, morando em tal lugar desse mundo, ele sempre falava de Singapura, morando em tal lugar desse mundo e tal, tal, tal. Então eu ficava naquela que eu não sabia se ele ia querer, né, que eu tava acabando meu contrato e ele também, se ele ia querer ir pra fora do navio no nosso relacionamento ou não. Então eu tive que dar uma leve pressão nele, perguntei, e aí, o que que tu, né, o que que tu vai querer da vida? Porque tem dias que tu, tipo, promete o mundo e tem dias que você diz que não, não, não. Tipo, dá um passo pra trás, sabe? Então foi a partir daí que a gente começou a amadurecer a ideia de realmente nos encontrarmos depois daquele contrato de navio. Depois desse episódio, ele falou que iria desembarcar no dia tal e no dia tal ele estaria no Brasil, tá? Essa foi a primeira decisão dele. Então, assim, foi do nada. Eu cheguei na cabine dele pela manhã, porque eu sempre levava café pra ele. Ele, imagina, ele começava a trabalhar meio-dia, mas ele fazia o sacrifício de 9 horas da manhã, na hora do meu intervalo, ele tomar um cafezinho que eu levava só pra poder agradar, porque eu achava que ele amava café, tipo eu. E acabou que ele decidiu, ele levantou assim do nada e falou: Olha, decidi. Eu vou, depois que acabar esse contrato, dia 5 de novembro, não, dia 5 de dezembro, desculpa, não me recordo. Dia 5, eu só sei que era no dia 5 que ele ia desembarcar em Singapura e ele falou, eu vou comprar minha passagem e eu vou te encontrar no Brasil. Então essa foi a primeira decisão do Brasil em si, da figura Brasil, que nós colocamos na nossa cabeça. O porquê? Todo mundo sabe aqui que a minha mãe, ela tem um problema cardíaco, né? Tinha um problema cardíaco muito sério. Ela tinha realmente uma pré-existência com 30% do coração
tava na fila de transplante, saía, passava mal de vez em quando, ia pro hospital direto. Então, o meu maior medo era deixar minha mãe. Então, eu tive que explicar pra ele inicialmente o porquê que eu não poderia encontrar ele, entendeu? Então, assim, tudo foi em função, pensando no bem-estar da minha mãe, que eu teria que estar em casa, porque eu já não passava 7 meses em casa, que era dentro do navio. Então, eu teria que estar em casa nas minhas férias e não podia sair que nem uma louca e ir para outro país. E foi assim a primeira decisão de a gente vir ficar no Brasil e morar no Brasil. Como ele vinha, querendo ou não, com passagem de ida e volta, por mais que tivesse essas duas passagens, ele vinha com certa quantidade de dinheiro, estaríamos desempregados, porque no Brasil, né, nós dois trabalhávamos em navio, então no Brasil, querendo ou não, nós estávamos desempregados e ele viria para uma experiência inicial. Tanto que quando ele veio para ficar aqui, eu falei para minha mãe, mãe, ele vai vir dia tal, ele já comprou a passagem, já tá tudo certo, ele vai vir ficar comigo aqui, passar um tempo aqui pra ver como é que é as questões. Se ele arrumar emprego, a gente vai ficando aqui. Porque minha ideia lá naquela época não era mais voltar pro navio. Eu não tinha aquela coisa, aquela gana de trabalhar em navio de cruzeiro como eu passei a ter, tipo, virou um vício, sabe? Então, como era muito recente a minha vida a bordo, eu não tinha aquela gana de querer ficar voltando pro navio. E acabei que falei pra minha mãe isso, que ele viria primeiro, inicialmente, para depois a gente decidir o que a gente ia fazer. E arrumar um emprego, ver se ele se daria bem com a cultura, com a língua, enfim, né? Porque ele falava só inglês e a língua dele, ele não falava nada de português. Nossa primeira tentativa foi ele arrumar um emprego aqui no Brasil. Ele sabia fazer o quê? Ele sabia trabalhar no bar e tinha experiência comprovada no bar, por mais que ele seja graduado em turismo, hotelaria e management, que é uma faculdade fora do Brasil, né? Que você pode, tipo assim, ser manager, gerente em hotéis, restaurantes, bares e tudo mais. Tudo nessa área do turismo. Então ele já tinha essa área, mas mesmo assim a nossa facilidade, assim, por ele vir com um visto de turismo, de turista, era ele conseguir um emprego de freelancer em bares. Enfim, conseguimos, eu e ele, a gente conseguiu freelancer em bar, ganhava bem pouco, tipo, super pouco para trabalhar a noite inteira. Depois a minha mãe também tinha um amigo dela que tinha um bar e eles contrataram ele como bartender, então ele ficou fazendo esses freelancers de bartender. Até chegar um certo dia que ele meio que não aguentou a pressão, ou ele achou que realmente estava muito dando murro em ponta de faca, né? Que é uma expressão que diz que a gente estava tentando e a gente não conseguia sair do lugar. Tipo, com aquele salarinho merreca de bartender freelancer, a gente nunca ia conseguir, sei lá, alugar um lugar, comprar um lugar, ter o nosso carro, ter nossa vida. Então tava muito difícil mesmo no início aqui no Brasil. E com isso ele resolveu fazer a primeira decisão da nossa vida em casal, em conjunto. Isso ele ficou aqui em torno de 6 meses. E naquele dia, quando estava acabando os 6 meses dele, ele abriu o jogo para minha mãe e para mim e ele conversou dizendo que, olha, infelizmente aqui eu não tô conseguindo me acostumar, eu tô com muita saudade da minha família, tô com saudade da minha casa e eu vou tentar a vida em Singapura. Inicialmente foi um choque pra mim, eu chorava, eu me descabelava porque foi a primeira vez que eu tive um relacionamento assim dentro de casa, sabe? Porque como eu já falei num outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Quando vem um estrangeiro pra sua casa, que você acaba, enfim, trazendo ele pra ficar na sua casa, você vira quase casada, sabe? Por mais que você tenha várias novidades pra poder mostrar pra ele, vocês vão, tipo, pra restaurante, a sua mãe vai cozinhar provavelmente pra ele. Não é uma vida de casada completa, mas não deixa de ser uma vida de casada. Então eu casei da noite pro dia quando ele chegou no Brasil de primeira viagem, né? E eu levei um choque. Pra mim, ele tava se separando de mim, ele não tinha aguentado, sei lá, a minha personalidade, porque eu era uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta. Então, pra mim era isso, e acabou que ele quis ir embora, e ele falou isso pra minha mãe e pra mim, dizendo que estava indo, que aqui no Brasil não tava dando e tudo mais. E ele resolveu realmente ir. Marcamos a passagem, ele me prometeu que ele não iria me deixar, que ele ia somente até Singapura, e assim que ele conseguisse o emprego, eu iria segui-lo.
Então, essa foi a segunda etapa do nosso relacionamento que acabou que nós decidimos um outro lugar sem ser o Brasil. Mas foi mais por conta que tava muito difícil no início mesmo aqui no Brasil pra gente. Tipo, uma pessoa sem visto, só podendo trabalhar em questão do bar, porque, né, não tem erro, assim, pelo fato do português. Ele poderia trabalhar em qualquer outra coisa, mas ele não falava a língua, então o bar era o mais fácil. Ah, me vê uma Skol, me vê um balde de cerveja, me vê uma vodka, vodka limão, vodka laranja, tipo, era muito mais prático pra ele. Então, pra vocês verem aí como é o início de um relacionamento de uma pessoa que não fala a língua no país de origem e tem que trabalhar pra isso. No final das contas, a gente foi pra Singapura, aconteceu tudo que tinha pra acontecer. Em outro vídeo eu vou falar pra vocês como foi a segunda volta dele aqui para o Brasil e o porquê que aconteceu, porque daí conseguimos o visto, depois de processos e tudo mais. Nessa época que ele ficou no Brasil, a gente já entrou em processo com o visto dele, tá? O visto dele, ele é o visto de permanente residente aqui no Brasil. E depois, em outro vídeo, se vocês quiserem, deixa um like aqui embaixo que eu vou falar sobre qual é o visto dele e como que ele conseguiu ficar legalmente no Brasil. Para algumas pessoas pode ser tipo assim, ai, que sarro, né? Todo mundo veio pro Brasil, o Brasil é festa, o Brasil é oba-oba, mas é obviamente que eu não queria deixar ele ficar ilegal, a gente queria ficar tudo certinho, a gente queria que ele tivesse pelo menos, sei lá, uma conta em banco, pudesse ser quase um cidadão brasileiro. Então, por isso que nós optamos por ele ficar legalmente no Brasil e seguir os trâmites de qualquer país no mundo, né, que precisa ser feito para poder você ficar legalmente no país. O filipino, geralmente, ele tem somente 6 meses para ficar no Brasil por conta de um acordo. Com visto de turismo, ele pode ficar 6 meses. A partir dos 6 meses, ele tem que sair do país. Então, foi uma decisão final, realmente, uma decisão que a gente teve que fazer naquela hora. E depois disso, que aconteceu tudo lá em Singapura, que ele teve essa segunda volta aqui no Brasil, foi a partir do momento que a gente já começou, que ele deixou Singapura, né, que ele trabalhou lá por um ano, eu fui pra lá, enfim, é uma história longa, que eu fui pra lá, fiquei quase um ano com ele e mesmo assim não deu certo, porque daí o problema não era com ele. Ele tinha emprego, ele tinha salário, ele tinha tudo, mas esse problema foi comigo. Eu não consegui emprego e salário em Singapura legalmente, porque toda vez que eu aplicava para um visto em Singapura, eles me pediam meu diploma, seja ele em qualquer formação que seja. E eu não tinha esse diploma porque eu não era formada ainda. Então foi bem difícil, tivemos que voltar para o Brasil após um ano. Obviamente eu voltei primeiro e depois ele logo me seguiu. Então, a partir disso, nós começamos a pensar de novo, a cogitar a voltar para o navio de cruzeiro, porque lá realmente o dinheiro era um dinheiro bom, um dinheiro rápido, fazíamos contratos, conseguíamos contratos, pelo menos tentar fazer contrato junto de novo, então voltou aquela ideia inicial de voltar para navio e tentar fazer contrato junto. E após isso, que a gente conseguiu todo esse trâmite de novo, tivemos que entrar em dívidas para poder conseguir pagar os nossos cursos e tudo mais, para poder voltar para o navio, porque o curso estava vencido e tal. Daí sim, nós voltamos para o navio com tudo e entrei na área do bar, graças a Deus eu consegui mudar de setor e consegui aí juntar uma grana e eu e o Romarico conseguimos ir montando a nossa vida, né? Agora, o porquê que a gente decidiu o Brasil e não decidimos, sei lá, montar nas Filipinas, juntar dinheiro e ir para outro país, tá? No Brasil, sempre foi cômodo para mim, pelo fato de a minha mãe, né, morava num local, já tinha um apartamento, o quarto era meu quarto, era um quarto de casal, até eu e ela fizemos uma troca na época, ela foi pro de solteiro e eu fui pro de casal, e a gente tinha a nossa estabilidade ali, dentro da casa da minha mãe. Passava 7 meses fora, voltava, ficava 3 meses, 2 meses em casa e voltava pro navio. Então, basicamente, a gente só tinha nosso dinheiro pra gente tentar ver o que nós íamos implantar, o que nós íamos fazer. E pelo fato de eu não ia ter mais experiências fora do país enquanto a minha mãe estivesse doente. Esse era o principal foco. O Romarico, ele realmente ele sacrificou, né, querendo ou não, de ficar vindo para o Brasil. Daí nós trocamos o porto dele, trocamos o local de embarque dele, como ele já virou um permanente residente no Brasil, que eu vou falar disso num próximo vídeo. A gente começou a embarcar e reembarcar
do Brasil. Então, automaticamente a nossa vida começou a se estabilizar, se estabelecer aqui. Primeiramente, eu tinha um carrinho que foi do meu primeiro contrato, tava pagando ainda esse meu carro, era um Twingo. E após isso que a gente começou a trabalhar e ganhar dinheiro de novo, o que a gente fez primeiro? Trocamos o carro. Porque o meu outro carro era muito, tipo, muito defasado. E na época, assim, ó, não existia Uber, né? Não era essa coisa, assim, que é hoje mais atual das pessoas pegarem qualquer Uber e ir pra qualquer lugar. Então a gente queria um meio de locomoção, queríamos trocar o meu carro, que já estava muito defasado na época, todo caído aos pedaços. E então foi o nosso primeiro investimento no Brasil, foi comprar um carro. Obviamente, se você compra um carro no Brasil, você cria um vínculo com o país. E fora que, pelo fato da minha mãe estar doente, a gente já estava vindo para o Brasil direto. Nos primeiros anos do nosso vinda para o Brasil, nas férias, a gente acabou ficando aqui no Brasil. Mas nos anos consecutivos, o Romarico comprava uma passagem para ele e ia visitar a mãe dele esporadicamente, tá? Era caro tudo, mas ele fazia esse investimento para ir somente visitar. E assim começou a nossa estabilidade também no Brasil. Após alguns anos trabalhando em navio, a minha mãe sempre dando a opinião que a gente deveria comprar um imóvel, algo pra gente, porque, né, as coisas, enfim, uma hora tudo isso acaba, a gente tem que pensar no futuro e tudo mais. E aí que veio a ideia da gente comprar um apartamento. A ideia inicial sempre foi pegar, investir no Minha Casa e Minha Vida, porque é um apartamento que a gente tinha um custo bem pouco, pagava pouquíssimo por mês, e nossa ideia inicial sempre foi comprar Minha Casa e Minha Vida nesse programa do Minha Casa e Minha Vida, porque não quer dizer que o Minha Casa e Minha Vida é um prédio, tipo, sei lá, feio, todo coisa, ou com muitos blocos, não tem um parâmetro, mas o teto do valor do apartamento, se bater no Minha Casa e Minha Vida, que é 180 mil, se eu não me engano, aí sim você entra no programa. E o que é a diferença do programa, mais ou menos? É que você vai ter uma parcela decrescente ao invés de crescente, no caso, e você vai poder dar pouco de. Dependendo do financiamento, dependendo do valor do imóvel, você dá só 30% de valor de entrada. E tem vários benefícios, né, com a caixa e tudo mais. Subsídio, meu subsídio foi super pouco, porque o apartamento ele era um valor alto. E como eu precisei comprovar o lerite do navio, o meu salário era bom. Eles não puderam me dar um subsídio igual eles dão para várias famílias aí, que é de quase, sei lá, 70% do valor. Então, o que aconteceu? Nós resolvemos comprar um apartamento na planta em 2016. Então, foi desde lá também que a gente começou a criar mais um vínculo aqui no Brasil. Não teve como escapar, mas eu agradeço milhões de vezes, assim, ó, pela minha mãe ter dado o insight pra gente de começar a investir, né? De querer investir, independente se fosse aqui ou nas Filipinas, mas que a gente precisava uma hora pensar que a gente precisava de um canto, a gente precisava de algo palpável com o nosso dinheiro. Não somente pegar o dinheiro e viajar para as Filipinas, pegar o dinheiro e viajar para a Turquia, pegar o dinheiro e, tipo, fazer, sei lá, procedimentos, pegar o dinheiro. A gente tinha essa coisa, né? E viajar, ir para Gramado. Eu fiz várias dessas viagens, assim, durante as férias. Mas a gente precisava realmente pensar num futuro. E aí que veio realmente a decisão final de por que a gente escolheu o Brasil e não as Filipinas e não outro país. Primeiro, nós já tentamos Singapura, vocês sabem, com a minha falta de diploma, né, de ensino superior, eu não consegui um trabalho legal lá. Lá realmente, até para você ser garçom de um restaurante, você precisa desse diploma de ensino superior. Então eu não consegui. Se fosse para outro país, a gente teria que, tipo, começar tudo do zero. No navio a gente já tá acostumado, a gente já tá acostumado, enfim, a ter o nosso chefe, como é que é a questão lá, quanto que nós vamos ganhar por mês, já dá pra fazer um cálculo de contrato, né, de quanto que a gente vai tirar por mês. Aliás, se você não viu esse meu vídeo de quanto eu tiro no contrato dentro de um navio de cruzeiro, eu vou botar aqui em cima pra vocês. E no final das contas, não dava para arriscar nosso dinheiro de um contrato e se jogar para outro país por conta da saúde da minha mãe. Então a gente acabou ficando no Brasil e nos estabelecendo, enfim, é aquela coisa de você colhe o que você planta, né? Hoje, sinceramente, assim, se eu tivesse morando em outro país, eu ia estar muito feliz pelo fato que a minha mãe veio a falecer. Então eu ia estar muito feliz de estar morando em outro país, não com o falecimento dela,
mas, assim, de não estar lembrando dela a todo momento aqui aonde eu moro. Mas também você colhe aquilo que você planta. A gente plantou nosso apartamento, a gente plantou nosso carro, graças a Deus a gente terminou de pagar nosso carro faz um ano. Já foi ano passado, quando começou a pandemia, nós terminamos de pagar nosso carro. E o apartamento é pago sempre, né? A parcela para decrescer demora, mas ao mesmo tempo é nosso, tipo, a gente pode fazer o que quiser aqui dentro. No final das contas, a gente escolheu um apartamento bem mais legal, assim, não totalmente Minha Casa e Minha Vida, com os perfis de apartamento do Minha Casa e Minha Vida. A gente conseguiu um apartamento que era nosso sonho, o meu sonho principalmente, que era morar num bloco só, garagem privativa. Enfim, não tem piscina e não tem academia, mas também eu não me importo se a gente tiver essa privacidade como a gente tem nesse prédio. O apartamento é grande, ele é alto, ele tem churrasqueira com sacada, então ele não parece um apartamento Minha Casa Minha Vida. Mas ele foi sim financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Lembrando também que nós tivemos muitas dúvidas até ano passado, quando começou a pandemia, a gente achou que ia ser coisa rápida, ia ser coisa de 2 meses e nós voltaríamos para o navio. O Romarico, ele teve também uma ideia de tipo, vamos para as Filipinas, vamos montar um negócio lá e vamos ver o que vai dar. Então, não vou falar para vocês que nesses anos todos, desde quando a gente começou essa nossa coisa de relacionamento e ir pro navio e voltar, não vou falar para vocês que a gente nunca teve a vontade de largar tudo e montar um negócio nas Filipinas, que é perto da casa da mãe dele. Ele disse que era o sonho dele envelhecer nas Filipinas. Ele tinha esse sonho, né, gente? E as coisas vão se modificando com o tempo. Então, por exemplo, hoje eu tô para tirar a minha cidadania portuguesa. Para quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre por que eu tenho direito à cidadania portuguesa e como eu fiz para tirar. Então, querendo ou não, hoje ele tem outra visão. Ele tem a visão de que nós temos o nosso apartamento próprio, a gente tem o nosso carro, que é um bom carro e nós terminamos de pagar. E, obviamente, com a pandemia afetando o nosso serviço, que na área de turismo afetou demais, a gente acabou montando o nosso negócio. Então, a gente é dono do nosso próprio negócio. Não vou falar que o negócio tá bombando, não vou falar que o negócio, tipo, nós estamos ganhando rios de dinheiro igual a gente ganhava no navio, mas a gente é dono do nosso próprio negócio. Então, a gente tá numa estabilidade, graças a Deus, graças às plantações de anos atrás, né? A gente conseguiu colher hoje algo muito bom, graças a Deus, uma estabilidade muito boa. E vamos ver. Tenho vontade de ir para morar em Portugal, tenho vontade, mas vamos ver aí. E até o Romarico próprio tirou da cabeça a ideia de, tipo, vamos para as Filipinas tentar um negócio novo, sabe? Porque a gente já tá tentando um negócio aqui, tipo, não é fácil, sabe? Fazer um negócio, uma empresa crescer, não é fácil. Então, como a gente já tem nosso apartamento aqui, nosso carro aqui e nosso negócio aqui, a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui no Brasil, primeiramente. E daí, como surgiu a questão da cidadania portuguesa, que nós vamos virar europeus, quem sabe no futuro, se a gente não conseguir, sei lá, ter nossas realizações no Brasil, nós vamos deixar aqui o nosso apartamento fechadinho, legal, montadinho. Qualquer coisa a gente volta e vamos tentar ficar na Europa 1 ano, 2 anos. Depende muito da nossa visão daqui a um tempo, tá? Então não é assim, tipo, o meu sonho de 10 anos atrás era isso, entende? Mas as coisas da vida, as consequências daquilo que você planta, as decisões durante o teu percurso na vida acaba te levando para um lugar. Gente, e é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um like aqui no canal. Quero que vocês interajam comigo e falem assuntos que vocês querem que eu fale, tá? Porque tenho muita coisa a abordar, tenho muito assuntos diversos sobre, enfim, meu trabalho no navio, quais são os planos, questão de nacionalidades, questões do curso de faculdade que eu estou fazendo. Então, se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, por favor, pra gente bater 30 mil inscritos aqui no canal Vanessa Figueiredo, tá bom? E me segue lá no Instagram que eu sempre posto coisinhas diariamente pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!